nos corredores do varejo. Esse é o nosso podcast da Front Pesquisa. Aqui, eu, Juliana Piá e o meu sócio Fábio Caldas, vamos conversar com profissionais importantes do nosso mercado. A gente vai falar sobre novidades, tendências, movimentações e os assuntos do momento. Vivian, obrigada por aceitar o nosso convite. Eu fiquei muito feliz em conseguir marcar esse papo com você. Nosso objetivo é trazer para o podcast pessoas diferentes, pessoas com quem a gente possa tratar assuntos que não estão no nosso dia a dia, né? E esse é um dos assuntos que não está no nosso dia a dia. A gente fala muito do comportamento do consumidor, a gente fala muito do potencial do mercado, de tamanho de mercado, mas a gente pouco olha para o negócio shopping center do ponto de vista de RH, né, do ponto de vista das pessoas que fazem esse negócio. Então, por isso eu acho essa pauta tão relevante, tão gostosa da gente fazer, da gente trazer. Então, conta, assim, quero te conhecer melhor, qual é o seu papel no Grupo Iguatemi, conta um pouquinho aqui pra gente. Bom, Juliana, primeiro, muito obrigada, né, pelo convite de estar aqui com vocês, ainda mais para falar sobre gente, né, que não é só o meu trabalho, mas eu costumo dizer que o trabalho de RH é quase um trabalho missionário, né? Quem se coloca realmente nessa posição de RH se coloca 100% a serviço do outro. E acho que um ponto até importante a gente sempre olhar nessa questão do autocuidado com todas as pessoas, né? Incluindo todo mundo, sem deixar ninguém para trás. Acho que essa é uma temática super relevante. Eu estou aqui na Iguatemi há 4 anos e meio, desde 2018. Eu comecei responsável pelo RH do grupo e, mais recentemente, no início desse ano, eu também estou tendo o prazer de liderar aí a nossa agenda de ESG, e é outra temática que vem ganhando cada vez mais interesse, né, e que acho que cada dia mais vai ter que estar nas nossas conversas diárias, né, porque acho que se tem uma coisa que é forte é que não tem negócio forte em planeta que está em problemas, não tem negócio forte com as pessoas enfraquecidas. Então, se tem uma coisa que eu sei sobre o futuro, é que o futuro será radicalmente humano e radicalmente transparente. E isso tem tudo a ver com gente e com sustentabilidade. Sim, é uma pauta que ganhou muita relevância ultimamente, mas não é de hoje que a gente faz isso, né? Que a gente tem que cuidar disso, cuidar do ambiente que a gente vive em todas as esferas, né? Recentemente, a gente conversou com uma pessoa da Ancar, ele é gerente de ESG, e foi um papo bem legal, assim, muito esclarecedor para mim, porque justamente trazendo essa perspectiva que às vezes a gente não se dá conta de que a gente está fazendo essa política, a gente está cuidando desses aspectos, mas a gente não percebe, não se dá conta, né? Porque não foi nomeado, né? Não foi colocado no papel. Foi um papo bem legal, bem interessante. Falando nisso, né? De cuidar do ambiente, de cuidar das pessoas, a gente sabe que o shopping é plural, né? A gente atende todo mundo, a gente traz todos os tipos de públicos, sem barreiras, né? Isso que a gente se propõe a ser. Eu falo a gente porque eu me coloco nesse meio, né? Eu trabalho só para shopping, então eu realmente me coloco. Que importância você vê essa prática de praticar, né? De fazer a prática da diversidade e inclusão do ponto de vista de RH dentro dos shoppings? Bom, eu acho que o negócio de shopping, né, como você bem disse, ele é um negócio plural na essência, porque a gente abre as nossas portas todos os dias para todas as pessoas, né? E eu acho que a importância disso é que sejam todas as pessoas realmente sem deixar ninguém para trás. E para fazer isso, a gente precisa que os nossos colaboradores tenham essa vivência, essa convivência, inclusive para estarem atentos às necessidades das diferentes e diversas pessoas, porque todos somos diferentes, todos somos diversos,
E isso é o normal, né? O normal é a gente acolher a todos e todas sem deixar ninguém para trás. Então, eu acho que dentro de recursos humanos, a gente ter um time diverso só faz a gente aumentar a nossa potência. Eu costumo dizer que eu tenho razões altruístas e egoístas, né? Para ser realmente uma pessoa que é uma ativista das causas dos direitos humanos, né? E eu digo que altruístas porque é a coisa certa a ser feita do ponto de vista do consumo, do ponto de vista de trabalho digno, do ponto de vista de sustentabilidade, né? Acho que até quando a gente olha para a sustentabilidade, a floresta ensina isso, né? Assim, uma floresta que sobrevive é uma floresta diversa, que tem riqueza da biodiversidade. Não é diferente com as pessoas. Né? Quanto mais a gente tem gente diferente vivendo e convivendo, maior o valor que a gente é capaz de gerar. Inclusive, existem pesquisas da própria McKinsey dizendo que quando uma empresa atinge 30% de pessoas vindas aí de marcadores da diversidade, o resultado dela cresce exponencialmente. E eu também tenho razões que eu digo que são egoístas para fazer isso, porque eu sou mãe de 2 crianças, né? Eu sou mãe de uma criança que é uma pessoa com deficiência e de uma menina. E eu realmente quero um mundo melhor para os meus filhos e para os filhos de todas as pessoas e para todas as pessoas. Eu quero que o shopping e todos os espaços de convívio possam ser acolhedores a todas as pessoas sem deixar ninguém para trás. Mas eu acho que o que é mais importante nessa história é que essa prática de diversidade e inclusão, ela não pode ser vista como isolada, como uma prática de recursos humanos. Ela precisa realmente estar enfronhada na estratégia das companhias. É como a gente usa a diversidade e inclusão para também resolver problemas de negócios, através dessas soluções novas, dessas perspectivas múltiplas, dessas histórias de vida diversas. Então, posso dar um exemplo concreto para vocês. A gente tem um programa lindo em parceria com a Acnur, e ONU Mulheres, né, e com a turma do Giló, da qual eu também sou do Conselho Consultivo, também sou do Conselho Consultivo da Specialistane, né, aproveitando aqui, que faz inclusão de pessoas com autismo no mercado de trabalho, mas dentro desse projeto com a Acnur, a gente, no meio da pandemia, muito mobilizados por tudo que a gente estava vendo, né, à nossa volta, o time de recursos humanos fez uma conversa dizendo assim, como é que a gente ajuda quem está no fim da fila da empregabilidade a vir para o começo da fila? E aí a gente teve a ideia de contratar mulheres refugiadas lá nos abrigos de Boa Vista, a maior parte delas vindas da Venezuela, mas a gente decidiu colocar mais uma lente aqui. A gente queria contratar as mulheres refugiadas que eram pessoas com deficiência ou cuidadoras de pessoas com deficiência. Então, a gente patrocinou um programa de formação, no qual a gente formou 20 mulheres, e dessas a gente contratou 10 delas, e um 11º era o marido, porque no meio da seleção, a gente conversando com elas e entendendo o currículo biopsicossocial, que significa isso, não é olhando a pessoa para a vaga, é a vaga para a pessoa, é colocando a pessoa no centro, olhando para o talento da pessoa e achando qual é a vaga que realmente concentra o talento da pessoa. Quando a gente fez isso, a gente descobriu que tinha uma mulher que estava grávida de 7 meses. E o que a gente mais podia fazer de melhor para essa família era contratar o marido, para que essa criança pudesse nascer numa situação de segurança financeira muito melhor. Então, é sobre isso. Quando você tem a diversidade e inclusão no centro, você não está simplesmente seguindo um planejamento. Você olha para a pessoa e fala qual é a melhor decisão para as pessoas e para o negócio. E essas 2 coisas estão em pé de igualdade. Então, eu acho que cada vez mais isso precisa ser uma conversa que é diária, não só dentro do shopping, mas dentro das nossas casas, dentro das escolas, dentro de todos os espaços nos quais a gente transita, porque o mundo será o melhor lugar para todos e todas sem deixar ninguém para trás, quando a gente, como pessoas físicas, quiser conviver com a diversidade. Eu costumo dizer que na escola dos meus filhos é esperado que eu queira ver diversidade dentro da escola, porque eu sou mãe de uma pessoa com deficiência, mas o mundo e a escola será realmente acolhedora quando as mães e pais de pessoas que não têm nenhuma deficiência quiserem as pessoas com deficiência dentro da escola, quiserem diversidade racial, quiserem diversidade de gênero, diversidade de classe social, quiserem realmente preparar os seus filhos para o que é o mundo, porque o mundo é um lugar plural. Sim, e é um lugar plural
e difícil, né? É um lugar que a gente sabe que o preconceito, a gente sabe que essas condições estão intrínsecas, eles existem, né? A gente sabe que existe. Depois que eu fui mãe, Vivian, você falando sobre isso, né? De ter o lado egoísta na sua pauta, na sua briga, na sua luta, eu comecei a pensar também. Depois que eu fui mãe, isso mudou na minha cabeça. Eu quero ver na escola da minha filha pessoas diferentes. Eu penso isso também, e eu nunca tinha parado para pensar nesse ponto de vista que você falou, que o mundo só vai mudar quando a gente quiser ver essas coisas, né? Quando a gente olhar e falar assim, bom, eu quero ver diversidade, coisas que eu não vi quando eu era pequena, por exemplo, né? Eu acho que você trouxe uma fala super interessante. E, assim, você acha que essa é uma preocupação real da indústria? Você acha que o mercado está realmente olhando para isso? Ou ainda estamos falando de iniciativas muito isoladas? Eu acho que tem de tudo, Juliana. Assim, eu acho que realmente as empresas de shopping centers estão com essa pauta, mas eu acho que tem alguns que estão talvez mais adiantados nessa agenda, e outros que ainda estão mais iniciantes. Mas eu também sou muito empática, porque eu acho que diversidade e inclusão é uma jornada, né? Você colocou aqui dos preconceitos. A verdade é que eu acho que a gente começa a ser potente quando a gente reconhece que todos nós, me incluindo e incluindo você, inclusive, pedindo licença para fazer isso, somos preconceituosos. E, além de tudo, não convivemos muitas vezes com diversidade na nossa infância, como você bem pontuou, né? Assim, eu me lembro que quando eu estava na escola, eu tinha uma pessoa negra na minha sala. Né, assim, do lugar de muitos privilégios de ser uma mulher branca privilegiada que estudou em escolas públicas, não era uma realidade conviver com tantas pessoas negras. E a gente aprende a dar valor à diversidade quando a gente tem a possibilidade de viver e conviver. Por isso que eu acho que o papel de recursos humanos ele é muito importante, porque a atração, né, tem a responsabilidade de ser a porta de entrada, de realmente também convidar os gestores a pensarem sobre os seus times, né? Assim, essa é sempre uma pergunta que eu faço aos gestores aqui, ó. Tá, tem uma nova vaga, vamos olhar para o seu time. Você acha que o seu time representa toda a diversidade para que você possa criar realmente soluções para todas as pessoas sem deixar ninguém para trás? E isso vale para qualquer área, gente, porque o marketing tem que pensar campanhas para todas as pessoas sem deixar ninguém para trás. O RH tem que pensar programas de desenvolvimento para todas as pessoas sem deixar ninguém para trás. Operações tem que deixar o nosso shopping realmente bem servido, equipado e cuidado para atender a todos e todas sem deixar ninguém para trás. Então, e eu poderia seguir discorrendo aqui em áreas. Então, como é que a gente olha para a composição dos próprios times? Eu acho que essa é uma provocação que eu gostaria de deixar aqui. Você, gestor que está nos escutando, o seu time é diverso? Né, assim, você tem sido intencional em trazer diversidade para o seu time? Se não, a pergunta é por quê? Foi só porque você não pensou sobre isso? Ou porque tem algum viés inconsciente que você precisa desconstruir? É sobre isso, né? É sobre como a gente olha para a gente e percebe os nossos próprios vieses. E quando a gente percebe, a gente fica alerta para ir desconstruindo essas coisas. Mas a desconstrução, ela se dá na prática. Por isso que eu acho que, assim, eu saúdo todas as empresas que estão com iniciativas mais ou menos avançadas. E também acho mais, né? A gente acabou de fazer uma parceria incrível com a Renner, né? A gente, naquele programa com a Acnur e Empoderando Refugiadas, lançou uma iniciativa de colaborativa. A gente fez uma formação de mentores, que são pessoas voluntárias de Renner e de Iguatemi, nas quais os profissionais da Renner vão mentorar as nossas refugiadas e nós vamos mentorar as refugiadas da Renner. Essa é uma iniciativa pioneira. O Acnur mesmo reportou que a gente traz aqui um pioneirismo. Por que isso é importante? Porque em diversidade e inclusão não tem competição, tem colaboração. E todas as urgências que a gente está vendo nesse momento, seja as urgências sociais, né, e ainda mais agravadas por todo o contexto da pandemia, seja a urgência do contexto climático, seja a urgência da garantia dos direitos humanos, né, em países que estão vivendo situações de guerra, são realmente problemas complexos planetários que a gente só vai conseguir resolver com colaboração. Então, se você tivesse que me dizer assim, olha, qual é a primeira coisa que você convidaria as empresas de shopping centers a fazerem mais e melhor? Compartilhar suas práticas.
né? A gente teve um outro programa, né, que é a gente estava com um problema grande de resolver como que a gente traz profissionais de tecnologia para dentro da organização. E aí, a gente resolveu usar a diversidade para resolver esse problema de negócio. E resolveu fazer um programa para contratar pessoas 50 a mais, né? Na verdade, fazer uma seleção para que a gente teve 1.000 inscritos e desses 500 pessoas passaram no processo seletivo e receberam uma formação full stack, né, como devs. E dessas a gente contratou algumas delas no final e preparou outras para o mercado de trabalho, porque também é sobre isso, né? Assim, você não precisa fazer todo esforço para colher dentro da sua casa, mas como é que a empresa se coloca como protagonista de tornar o mercado melhor, de tornar as cidades nas quais a gente está melhores, o nosso país melhor. E aí, esse programa foi copiado por uma grande empresa, né? Assim, acho que uns 15 dias depois que a gente tinha lançado. E uma pessoa veio me perguntar, Vi, você não está chateada? A gente acabou de lançar, essa iniciativa é super pioneira. A minha resposta foi não. Pelo contrário, que mais empresas nos copiem, porque o mundo será um melhor lugar se mais empresas nos copiarem. É sobre isso. E se a Iguatemi puder, de um jeito muito humilde, mas ser protagonista dessa jornada, que melhor lugar para se estar, para se trabalhar, isso só aumenta o engajamento dos nossos colaboradores, e a gente tem visto isso de forma recorrente nas nossas pesquisas de índice de confiança dos nossos colaboradores. Só deixa o lugar, como você falou, só deixa o lugar mais e mais gostoso de trabalhar, de querer estar, de querer fazer parte, né? Eu vou trazer de volta uma fala que você começou. Você falou, quando abre uma vaga, eu pergunto para o gestor quão diverso é o seu time, né? Que é o famoso teste do pescoço. Você olha para um lado, olha para o outro, você vê gente igual ou gente diferente. E aí, a pergunta que eu queria fazer é, quando você leva isso para os gestores, você acredita que tem uma abertura, você ouve isso mais de uma maneira, esse gestor recebe essa sua pergunta de maneira empática, ou ainda você enfrenta barreiras, eles ainda não entendem, ou parte não entende? Como que você vê isso? Isso é sobre o nível de consciência das pessoas, ele não é o mesmo, né? Assim, eu acho que também parte desse lugar da gente usar uma comunicação não violenta, não é apontando o dedo, é fazendo um convite. E eu acho que muito de todos nós, né, que estamos numa jornada mais ativista em relação à diversidade, inclusão, direitos humanos, acho que esse é um grande desafio, de se colocar nesse lugar de fazer o convite de forma generosa, entendendo que isso é uma jornada e não estão todas as pessoas no mesmo lugar, como elas também não saem todas de um mesmo lugar, né? Aquele vídeo que, quem não viu, recomendo que veja, da corrida dos privilégios, né? A gente não sai todos de um mesmo lugar, simplesmente pelo fato de eu ser uma mulher branca, que nasceu numa classe social favorecida, que tem uma família bem estruturada, isso já me coloca numa situação de estar à frente, na corrida por emprego, na corrida por empregabilidade. E a gente precisa assumir isso, porque quando eu assumo que eu estou num lugar de privilégio branco, eu assumo também a minha responsabilidade de trazer todas as pessoas juntas. E isso a gente só faz com muita capacitação, com muita conscientização, com letramento. Então, a gente tem uma iniciativa aqui, por exemplo, de letramento racial, para a gente entender, olha, eu não sei se você sabe, por exemplo, Juliana, que lá atrás, quando o Brasil teve ondas importantes de imigração, principalmente da Europa, o governo dava, por exemplo, terras, dava sementes, dava isenção de impostos. Isso é uma espécie de cota lá atrás para os brancos, né? Então, eu acho que se a gente fez concessões, está no momento da gente fazer concessões para todos os grupos que foram minorados e que precisam ir à frente nessa agenda, né? Para que esse mundo seja realmente um mundo mais igualitário, um mundo mais equitativo, um mundo mais plural. E eu acho que seleção tem um papel fundamental. Então, aqui a gente iniciou a conversa até colocando a gente tem um formulário onde o gestor, né, tem que fazer a descrição da vaga que ele está solicitando, e a gente faz uma pergunta ali, se aquela posição podia ser uma posição para uma pessoa com deficiência, por exemplo. Tem outras perguntas, mas vou nessa primeiro. E por que isso é importante?
porque isso me dá a oportunidade de eu saber o que essa pessoa está pensando sobre isso. Às vezes vem respostas que não fazem sentido, né? Assim, é uma posição de atendimento, a pessoa coloca, não pode ser uma pessoa com deficiência. Você fala, por quê? Mas por que essa pergunta ela é muito importante? Porque daí eu consigo entender de que lugar a pessoa está partindo e fazer o convite para ela olhar o mundo sobre outras perspectivas, chamá-la para capacitações, chamá-las para diálogos inclusivos, né? E quando eu penso que eu sou uma mulher que chegou numa posição de C-level, nós somos uma empresa muito privilegiada nesse sentido, né? Nós temos 48% de mulheres em posições de diretoria acima. A gente tem uma das duas CEOs né, de uma empresa listada na Bolsa, é a nossa, Cristina Betts. Então, eu acho que esse tema do gênero, e o varejo também tem muitas mulheres, pela própria natureza do negócio, é um tema importante. Mas sabe o que é importante mesmo nesse momento? Eu reconhecer que se eu cheguei num lugar onde poucas mulheres transitam, eu tenho responsabilidade. E como é que eu chamo as pessoas a essa responsabilidade para que o mundo seja o que a gente quer ver para a gente, para os nossos filhos, para as próximas gerações? A gente tem um programa agora acontecendo que é o de embaixadores da marca, e que a gente convidou vários dos nossos colaboradores para e de várias áreas, né, comercial, recursos humanos, marketing, operações, até a própria Cris Betts, a gente selecionou 20 colaboradores e colaboradoras, que estão durante 3 meses, né, já estamos no final dessa jornada, recebendo uma série de conteúdos sobre comunicação inclusiva, sobre marca empregadora. Para quê? Para prepará-los para que eles possam ser os nossos porta-vozes de diversidade e inclusão, e eles possam falar sobre as nossas iniciativas. Mais bonito do que eu falar sobre o que a gente está fazendo aqui é uma refugiada contar isso, por exemplo, né, e contar como ela teve sua vida transformada. Recentemente eu vi um vídeo de uma das nossas refugiadas dizendo que ela trabalhava na melhor empresa do mundo. Eu tenho certeza que para aquela mulher, que é uma mulher com deficiência, que foi contratada no meio da pandemia, essa é a melhor empresa do mundo para ela e para a família dela. Então, como é que a gente também conta essas histórias para os nossos gestores para ajudar cada um, né, que olhe essas possibilidades, porque diversidade e inclusão abre um mundo de possibilidades, um mundo de potência, mas para isso a gente não pode olhar as pessoas pelas suas deficiências, isso nada tem a ver com ser uma pessoa com deficiência, porque eu tenho muitas deficiências, tenho certeza que você também, Juliana, e as pessoas que estão nos ouvindo também. É sobre a gente olhar as pessoas a partir dos seus talentos. E eu acho que esse é o principal trabalho de atração. Como é que atração ajuda a que os gestores e todos os tomadores de decisão que têm responsabilidade pela contratação olhem as pessoas a partir dos seus talentos? É uma mudança de viés mesmo, nossa, né? Para onde a gente vai olhar, com que olhar a gente quer trazer essa questão para dentro da nossa empresa. Achei muito legal, muito interessante. A próxima pergunta que eu ia fazer para você é para você contar para a gente algumas das iniciativas que vocês têm implementado. Você já contou um monte. Tem mais alguma que você queira falar? Alguma que você ache legal da gente expor aqui? Porque acho que faz parte dessa outra fala sua. O quanto mais a gente contar o que a gente está fazendo, né? O que mais a gente quer que seja imitado, que seja copiado, que todo mundo, que essas iniciativas ganhem mais ou ganhem maior força. Você tem mais coisas para contar, mais iniciativas? Isso, eu poderia ficar aqui com você um O bom dia tempo, a inteiro. gente tem várias iniciativas, mas eu vou contar algumas que eu acho que são super importantes. A gente viu, né, na pandemia, a violência doméstica aumentar, né, assim, até por conta de toda a pressão que a gente vivia naquele momento, a gente percebeu que a comunicação violenta em algumas dos lares das nossas pessoas tinha aumentado, a gente ficou super preocupado com toda essa temática, a gente tem uma parceria com o Instituto Maria da Penha, e com a própria ONU Mulheres, nós somos signatários das WEPs e também signatários do Pacto Global da ONU, e a gente
resolveu fazer um trabalho mais forte, junto com a própria campanha dos 16 dias de ativismo da ONU, né, que a gente já há alguns anos vem iluminando alguns dos nossos shoppings, né, no dia 16 de novembro, na cor laranja, que é a cor da campanha da ONU, né, para simbolizar que estamos ativos sobre isso, ativos para os nossos consumidores, para os nossos lojistas, mas começa nos nossos colaboradores. Então, a gente teve o ano passado a iniciativa de treinar os nossos gestores para que eles comecem a perceber sinais de violência doméstica, porque as pessoas dão sinais, mas ainda é um tabu conversar sobre essas questões no Brasil, e todo lugar que tem silêncio, que a gente não pode conversar sobre isso, tem violência. Pensem sobre isso, né, assim. Então, eu acho que abrir esse diálogo com os nossos gestores para que eles também percebessem a importância de que eles se colocassem ativos em diagnosticar isso é muito importante. Do outro lado, a gente tem investido muito em iniciativas de cuidado com a saúde mental das nossas pessoas, né, isso começou na pandemia, mas se solidificou. Começou não, na verdade a gente já tinha iniciativas, mas se acentuou na pandemia, deixa eu colocar da forma correta. E até, né, junto com essa iniciativa que a gente teve de capacitar os nossos gestores, a gente percebeu que em alguns casos a gente precisava ter um tipo de atendimento psicológico mais voltado para trauma mesmo, seja para as pessoas que tinham tido, né, tinham perdido entes queridos na pandemia, fossem eles nossos colaboradores, graças a Deus a gente perdeu poucos colaboradores, muito embora até hoje sinto que a gente tenha perdido alguns, e o fato é que a gente decidiu ofertar 10 sessões de psicoterapia voltada para trauma. Então, tanto para as pessoas que passaram, por exemplo, por situações de violência doméstica, ou estavam numa situação importante de depressão, de ansiedade, né, e que culminava em situações mais complexas, assim, né, realmente de trauma associado, e também a essas pessoas que a gente percebeu que estavam em situações de violência doméstica. E foi super importante fazer esse trabalho, gente. Vocês não têm ideia do quanto que isso não só cuida da própria pessoa que está vivendo isso, mas como do entorno dela. E uma coisa que a gente teve foi, por exemplo, a gente teve uma colaboradora nossa que faleceu num dos nossos shoppings aqui de São Paulo, no interior. E a gente decidiu ofertar isso para a filha dela, porque era o jeito da gente também ajudar a essa família a sair adiante numa situação tão difícil como perder alguém pela Covid. Então, eu acho que cada vez mais é sobre isso, gente, é sobre a gente colocar as pessoas no centro e entender a responsabilidade de cada um de nós, como colaboradores, de nos ajudarmos uns aos outros. Isso não é só um papel de gestão, todos nós podemos estar mais atentos uns aos outros. O mundo precisa que a gente esteja mais atentos uns aos outros, né? Eu tive o privilégio, novamente, de estar na reunião dos SDGs em Brasil, né, na sede da ONU na semana passada, que foi um evento organizado pelo Pacto Global. E eles trouxeram, né, alguns representantes dos nossos povos originais, e teve uma fala que me marcou muito, né, assim, uma indígena dizendo que a gente não estava vivendo uma crise ambiental, a gente estava vivendo uma crise espiritual, no qual o mundo realmente precisa que a gente cuide melhor uns dos outros, seja mais gentil uns com os outros e com o planeta. Eu não poderia concordar mais com essa frase, né, assim, foi uma frase que me tocou na minha alma, porque eu acho que é sobre isso, é sobre como todos os dias a gente acorda para fazer o bem comum, para tornar as nossas empresas, os nossos times, melhores lugares para todos nós vivermos e convivermos, incluindo a gente. Né, e eu acho que em recursos a nossa humanos, família, né? incluindo a nossa família, a gente também teve uma iniciativa de participar de um projeto, né, de empresa Family Supportive, e a gente acabou ficando destacado nesse estudo, porque durante a pandemia a gente também prestou muita atenção na importância da gente envolver as famílias. Então, hoje, quando a gente faz, por exemplo, lives, né, a gente teve uma live falando sobre, por exemplo, autismo, a gente convida os familiares dos colaboradores, porque tem muitas famílias que não necessariamente no núcleo principal ali, né, que é o do nosso colaborador, que tem representatividade.
de pessoas com autismo, mas na família mais estendida dele, às vezes um sobrinho, por que não convidar todo mundo para ter acesso a essas informações? Durante a pandemia, por exemplo, a gente deixou Saúde Iguatemi, que é a nossa telemedicina, aberta a todos os familiares dos nossos colaboradores, mesmo que eles não estivessem inscritos no nosso plano de saúde. Por que isso é importante? Porque a gente tem que cuidar da família do colaborador, a gente tem que entender que se a gente não ajuda esse colaborador a cuidar dos seus, ele não vai estar inteiro e potente para o trabalho. É bom para o trabalho, mas, sobretudo, é bom para as pessoas. E tudo que é bom para as pessoas é bom para o trabalho, né? Mas a gente tem que achar os caminhos de equilibrar essas coisas, né? Porque também ESG é sobre ser economicamente viável. Então, a gente também tem que olhar para aquilo que a empresa pode fazer dentro da sua viabilidade econômica. Eu acho que isso é sobre capitalismo de stakeholders, isso é sobre capitalismo consciente, a gente olhar para todos e todas e fazer essa gestão de todos os nossos stakeholders, né, garantindo a viabilidade econômica, garantindo a viabilidade ambiental. E isso a gente só faz trazendo esses temas ao diálogo, né, assim, realmente capacitando as pessoas para fazerem isso. Por conta disso, né, entendendo a importância do diálogo, a gente, por exemplo, tem 2 semanas que eu acho que são vitais aqui dentro, a Semana da Diversidade, onde a gente traz os casos das nossas próprias pessoas, né, assim, ora dos nossos colaboradores com autismo, ora, por exemplo, este ano, a minha assistente, que é uma pessoa que teve uma paralisia cerebral no nascimento, contou a história de vida dela. E ela contou que ela teve muita dificuldade para se formar, ela levou 17 anos para se formar. E eu posso olhar para essa pessoa e falar assim, nossa, meu Deus, 17 anos para se formar, ou eu posso olhar para essa pessoa e falar, a pessoa mais resiliente que eu conheço. Eu não teria sido capaz de ser tão resiliente como ela. Então, eu aplaudo esse tamanho de superação. Quando a gente traz essas histórias para o ambiente, quando a gente fala sobre isso, a gente humaniza. E na mesma linha, a gente fez a Semana da Integridade, porque uma empresa ética começa com comportamentos éticos e morais consistentes. E para que isso se dê, a gente tem que falar com as pessoas. O maior risco hoje, quando a gente pensa no G, é o risco atitudinal. Então, cada vez mais a gente tem que falar, o risco de cybersecurity, muitas vezes, está nas pessoas, é o cara que clica lá no phishing. Então, como é que eu ensino sobre isso? Eu acho que cada vez mais a sustentabilidade dos negócios passa por a gente conversar com as pessoas sobre todas essas temáticas que são tão relevantes e prepará-las para fazer frente a tudo isso, né? Mas com a amorosidade, com a generosidade de saber que cada um tem um passo de desenvolvimento e eu não posso apressar o passo das pessoas. Né, assim. E equilibrando essa questão, equilibrando todos os interesses, porque tem o interesse da empresa, tem o interesse econômico, tem o interesse político no sentido da empresa mesmo, das políticas da empresa, e tem o interesse da pessoa, da família, do que tange ao ser, né, ao ser humano, ao que eu sou. Aí eu fico encantada com as suas palavras, assim, eu ficaria ouvindo você a tarde inteira, o dia inteiro falando sobre isso. E você colocou aqui um desafio que o Índio falou, né? O desafio espiritual. O principal desafio que estamos vivendo é espiritual. E quais são os desafios práticos para a implementação desse tipo de política? O que você vê na prática que as empresas enfrentam de desafios? Eu acho que assim, eu não posso falar sobre isso aqui, mas conversando com muitos dos meus colegas, eu acho que muitas vezes tem um desafio de você trazer alta liderança para essa conversa. Esse tipo de programa, ele só funciona se tiver tone at the top, né? Se tiver realmente essa mensagem vindo de cima, né? O tom do topo, para não deixar ninguém para trás, que pode ser que tenha alguém aqui que não fala inglês. Eu acho que tem um desafio que é esse desafio de preparar também os times para receberem, né, pessoas diversas. Então, por exemplo, a gente fez em um dos nossos shoppings uma contratação de pessoas trans. Para que a gente pudesse fazer isso, a gente preparou os times para receber
receberem, a gente trouxe as pessoas para terem lugar de segurança psicológica para fazer todas as perguntas sobre isso. A mesma coisa quando a gente traz pessoas com deficiência, preparar os times é muito importante. Se a gente não faz isso, a gente colhe muitas barreiras que estão atreladas aos vieses inconscientes, aos preconceitos, mas, sobretudo, ao desconhecimento. Né? A gente fica inseguro em relação ao que a gente não conhece. Isso é um dos comportamentos mais humanos, né, assim, e eu acho que tem uma máxima que é importante, todo ser humano quer ser amado e respeitado, então como a gente ajuda as pessoas a encontrarem esse lugar de respeito com todos e com as diferenças. Quando a gente faz isso, a gente vira um time muito plural. E os nossos resultados todos de pesquisas de clima nos apontam para isso. Eu também acho que uma outra coisa que é muito interessante é vencer um pouco a barreira de achar que o que faz não é bom o suficiente. Eu vejo várias empresas falando assim, mas eu só tenho uma iniciativa aqui muito pequena. Não importa se você tem 1 ou 10 iniciativas, importa você começar, você colocar a organização nessa ação. E nesse sentido, eu acho que participar de certificações diferentes ajuda também a ter um bom diagnóstico do que você pode focar e olhar mais. Então, por exemplo, a gente... quando a gente hoje é signatário do Pacto Global, e participar das conversas com o Pacto nos ajuda a ver onde estão os nossos blind spots, né, os nossos pontos cegos, o que a gente pode atuar. Quando a gente fez, por exemplo, participou do prêmio da ONU Mulheres, que a gente recebeu em uma das categorias, né, em 2021, você responder esse questionário, quando a gente responde o termômetro de direitos humanos da ONU, por exemplo, isso ajuda a empresa a tomar consciência do que ela pode fazer de diferente. E é uma alegria também quando você recebe uma certificação, por exemplo, como a gente tem, né, a certificação municipal de direitos humanos e inclusão, a certificação, o selo paulista, né, do Estado de diversidade e inclusão, porque também é muito legal a gente ter o reconhecimento dos nossos colaboradores, e isso a pesquisa de clima e as conversas que a gente tem sobre clima que apontam para isso, mas também é muito legal, né, ter o reconhecimento do mercado e ver que a gente pode se colocar como essa empresa que chama a todos e todas para essa conversa de protagonismo em diversidade e inclusão, mas não é nem sobre diversidade e inclusão, é sobre direitos humanos. Vivian, eu fico pensando nesse trabalho de treinamento, de engajar, como você falou, que um dos grandes desafios é abrir o diálogo para que esse colaborador possa fazer as perguntas para vocês, porque nem sempre é sobre o não querer, às vezes é sobre o não saber, né? E eu acho que é um desafio muito grande quando a gente fala do treinamento da equipe que está lá no mall atendendo o cliente, a equipe da segurança, a equipe de limpeza, nesse aspecto, assim, desse público, né, deste colaborador. O que você acha que é mais desafiador? O abrir o diálogo ou incentivar, fazer com que esse colaborador entenda que ele tem dúvida, porque às vezes eu acho que ele nem percebe que tem essas dúvidas, né? E muitas vezes nem vai perguntar. E daí eu acho que o que isso pode levar são aquelas situações que às vezes a gente vê ocorrendo de um segurança teve uma atitude que um cliente não achou adequada, e isso tomar uma grande proporção. O que você acha? Porque uma coisa é quando a gente está falando da equipe da administração, e outra coisa é quando a gente está falando da equipe do MOL, né? O que você acha que são os desafios para essa equipe que está no MOL e que lida com o cliente final, né? Com a ponta final? Eu acho que para começar a estratégia de diversidade e inclusão e de conscientização, capacitação, tem que incluir a todos os públicos, né? Então, não pode ser uma agenda que é para o administrativo, nem só uma agenda que é só para os colaboradores próprios. A gente precisa envolver os terceiros, e em shopping centers a gente tem muitos, né? Terceiros nesta conversa. E eu acho que tem um desafio aqui, que é como você torna esses conteúdos fáceis de você conversar com todo tipo de público, né, que tenha uma didática por detrás. Então, por exemplo, para os nossos colaboradores mais operacionais, a gente tem um jogo da diversidade,
que a gente faz perguntas ao redor de todos os marcadores sociais para envolver essa temática. A gente também tem simulações que a gente faz com os nossos colaboradores para prepará-los para situações que irão acontecer difíceis, nas quais, assim, às vezes, muitas vezes, a gente não sabe como agir. Mas eu acho que a gente tem que ter muita empatia com as pessoas que estão nos nossos malls, porque eu não sei todas as respostas de diversidade e inclusão. Você sabe, Juliana? Não sei nem 2%. Eles também não. Então, como é que a gente assume esse lugar de que estamos todos ampliando a nossa consciência e aprendendo juntos, né? E que isso não é uma obrigação, é a coisa certa a ser feita, né? E que também não adianta ter uma ação isolada, é essa cultura de construção de uma cultura de diversidade e inclusão, a partir da realização de todas essas ações e, sobretudo, a partir do diálogo e da capacitação contínua, precisa ter consistência, precisa ter frequência, não dá para falar sobre isso uma vez no ano, precisa aprender a partir das situações que acontecem, inclusive, em outras empresas, né? Então, essa é uma coisa que a gente faz com o nosso comitê de equidade também. Toda vez que acontece uma situação difícil com uma outra empresa, a gente traz isso para discussão na nossa mesa, né? Assim, ó, o que eles não viram e que a gente poderia se preparar, porque isso pode acontecer conosco também. Então, acho que esse lugar dessa escuta ativa, dessa escuta atenta, mas de reconhecer esse lugar de que somos todos aprendizes, e isso é uma jornada evolutiva, e não tem empresa perfeita e não tem pessoa perfeita, nós somos todos perfeitamente imperfeitos. Sim, sim. Para a gente fechar aqui, eu queria adorei o nosso papo e, repito, continuaria conversando, mas a gente tem uma agenda para cumprir, a gente vai respeitar. Para a gente fechar aqui, nesse sentido de, eu estou entendendo melhor agora, que toda essa questão da diversidade e inclusão passa por uma jornada, e é uma construção Coletiva. sempre coletiva, é uma construção que vai ocorrer. Mas pensando nessa construção, qual é o primeiro bloquinho que a gente tem que colocar? Você acha que, qual é por onde as empresas precisam começar? Onde a gente tem que olhar primeiro? As empresas têm que começar nos seus valores. O que faz sentido fazer para a sua empresa a partir dos seus valores? Essa é a agenda. Porque senão, você fazer uma coisa que não está no centro do seu valor, da sua crença, dificilmente isso vai fazer parte da sua cultura, vai se sustentar no tempo. É aí que tem que começar. E tem que começar essa conversa da alta liderança, porque sem o buy-in da alta liderança também é difícil que isso se sustente. Esse é realmente um trabalho colaborativo e democrático, no qual a gente precisa de todo mundo sem deixar ninguém para trás para fazer essa agenda evoluir. O primeiro passo é esse, e abrir o diálogo, e continuar com o diálogo, e mais diálogo, porque nós estamos todos aprendendo. E construção, e consistência, e repetição, e a gente volta para o começo da conversa, e a gente ouve o podcast de novo, para lembrar de todas as suas palavras, porque foram riquíssimas, e eu acho que traz um aprendizado, traz algumas luzes, abertura para alguns temas que a gente não tem aberto, né? A gente não está na nossa cabeça, não está no nosso dia a dia, não, pelo menos no meu, não vou falar no nosso, no meu dia a dia, né? Eu agradeço demais a sua participação, a sua disponibilidade em conversar com a gente, e se você quiser deixar alguma mensagem final, fica à vontade. Um prazer, uma honra estar aqui com vocês, adorei também conversar, e quero sempre me colocar à disposição, quem quiser saber mais e melhor sobre as nossas práticas, para diversidade e inclusão não tem competição, a gente precisa de todos e todas para resolver essa emergência climática, para resolver as questões sociais importantes que estão no mundo hoje, e para ter direitos humanos e trabalho digno assegurados. Então, e para lutar contra a anticorrupção, enfim, para que a gente seja cada vez mais o exemplo de um Brasil potente, onde todo mundo tem voz, onde todo mundo é visto. Obrigada. E se você gostou do nosso conteúdo, segue a gente no nosso canal Nos Corredores do Varejo. Lá você vai encontrar muito conteúdo sobre o mundo do varejo, sobre o mundo de shopping center. Até a próxima!